E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também Não, está já sendo... tá acontecendo, já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom. E eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então eu acho que é uma solução viável. Eu acho que a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.2 bi, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos, enfim, olha esse barulhinho aí. De novo, era um momento brava no podcast de Wilson Show com o Chico Garcia recebendo Ronaldo Fenômeno. Calma, gente! Que sede! Mas essa história do Cruzeiro, acho que dá pra comparar, porque nos primeiros anos a galera pensou o seguinte: nossa, o Ronaldo chegou, então agora a gente vai ter os Galácticos aqui no Cruzeiro, imediatamente, vamos ter timaço e tal. E você chegou e disse: eu vou pagar a conta, gente, eu vou pagar a conta, calma. E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também está sendo... Já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Mas eu acho que o torcedor, ele não tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má gestão. Ô Grice, nesse primeiro semestre, qual o jogador do Cruzeiro que mais merece o destaque positivo, ou por atuações, ou por ter te surpreendido? Pô, tem alguns, né? Tem alguns. Acho que o Lucas Silva é uma grande notícia para o Cruzeiro, porque era um cara que estava quase que fora dos planos, se tornou um titular importante. Acho que o Caio Jorge, que tem sido o jogador mais decisivo do time, tem conseguido jogar com uma regularidade muito boa. Deixa eu pensar quem mais. Pra mim, os principais destaques são esses dois, CJ. Vidalba, talvez. Vidalba e o Fabrício Bruno têm jogado muito bem. Em geral, assim, a impressão final é porque você perguntou do semestre, né? E se a gente for puxar o semestre como um todo, a gente teve aí em 6 meses, 2 meses de futebol muito bom do Cruzeiro e 4 meses de sofrimento, né? Derrapando, jogando mais mal do que bem. Mas se a gente for pegar a impressão final do semestre, pô, a gente tem os laterais deixando uma ótima impressão na reta final. Os dois do lado direito, né? Tanto Fagner quanto o William, quanto o Kaique do lado esquerdo. Os dois zagueiros terminaram muito bem aí a reta final do Campeonato Brasileiro antes da paralisação. O Romero, acho que tem uma temporada muito regular. Talvez seja o jogador mais regular do Cruzeiro no ano, o Romero. Mas pra mim, assim, se a gente for destacar um ou dois, pra mim, Lucas Silva e Caio Jorge. Lucas Silva, algo a completar, Cabido? Ou algum jogador especial? Pra mim, o jogador mais importante do Cruzeiro é o Caio Jorge. Pelo nível que ele está apresentando, pelo nível decisivo, né? Que ele apresenta, algumas vitórias do Cruzeiro foram às costas dele. Então, assim, eu não tenho muita dúvida de quem que foi ou de quem é o jogador mais importante do Cruzeiro, não só na temporada, mas no atual elenco, tá? CJ, a gente tá falando aqui de um jogador que já tem várias participações em gols, fez gols importantes, ele não fez, com todo respeito às equipes do interior, também porque ele nem jogou o campeonato estadual, mas ele fez gols importantes contra Flamengo, contra a equipe do Palmeiras, que são 2 dos melhores times que a gente tem no nosso futebol. Então, o Caio Jorge, para mim, cracaço de bola, que é, sem dúvida nenhuma, o jogador mais importante do Cruzeiro na temporada. E é claro, né, recuperar o Lucas Silva é importante, foi importante, mas o Caio Jorge, ele fez uma coisa que talvez a gente não tenha ainda prestado um pouco mais atenção. Ele deu mais tranquilidade pro Gabigol.
a torcida do Cruzeiro não está pegando no pé do Gabigol, ou uma pressão para ele ser titular, né? Aí eu já tô falando agora, uma pressão em cima do Jardim, porque o Caio Jorge supriu essa ausência. Impressionante a importância do Caio Jorge, não só no time, mas também no elenco e nessa gestão de grupo do Cruzeiro, viu? Tirou o peso, né? Tirou o peso um pouco. Tirou. Tanto que hoje o Gabigol, quando pensamos em Gabigol, ele é reserva do Matheus Pereira. Ele não é nem reserva do Caio Jorge. E não chegou pra isso, né? Combinemos. Não, de jeito nenhum. O Gabigol chegou pra ser o cara do time. E só acrescentando os meninos, pra mim é a espinha dorsal ali, de destaque. Eu falei o Vidalba em termos de expectativa, de quem esperávamos que... esse cara tá acima da expectativa. O Vidalba, pra mim, tá acima da expectativa desde quando ele chegou, esse momento dele. Mas pra mim, a espinha dorsal é Fabrício Bruno, Romero e Caio Jorge. Fabrício Bruno, né, um zagueiro, um volante e um atacante. Esses três caras hoje são meio que insubstituíveis no Cruzeiro. Romero. Faz são sentido. Os mais insubstituíveis. Faz sentido. Mesmo tendo bons reservas. O Kaique nem tem o garoto... O Vidal pode jogar ali, ele não falta alguém da posição mesmo assim que já tenha jogado mais. Mas esses três, pra mim, são peça-chave nesse time do Jardim. Então foi bem mais ou menos, né? Porque a ideia era essa, né? Tipo, te recuperar, né? A ideia era eu treinar com o grupo ali no dia a dia, voltar a ver como é que o meu joelho ia se sentir. E aí acabou que eu fiz 23 partidas, 3 gols e 2 assistências. Pô, mas 23 partidas. É. Que, porra, de 1 ano e meio sem jogar. Mas jogando de titular foi, se eu não me engano, foi 9, 10. Que pra quem tava parado 1 ano e meio já gostei, entendeu? Já foi meio que positivo. E aí chega um momento... Aí você volta pra Juventus ou não? Não, aí volto pra Juventus de férias. Sim. E depois já sou vendido pro Cruzeiro. Então, aí que a gente chega na fase boa, pai. Porque pelo que eu tô entendendo, obviamente você ficou muito tempo lá e você... aprendeu uma cultura diferente, viu um futebol diferente. A gente fala muito dessa velocidade de jogo. Você entende dessa forma também? Que lá é um jogo mais dinâmico que aqui? Ou pra você, legal? Lá eu acho um jogo mais posicional. Mais posicionado lá. Os caras respeitam mais a posição. Você não vê volante indo lá no ataque. Eles ficam mais reservados. Então, aqui no Brasil é um futebol mais velocidade, mais técnica, individual. Legal isso que o Matheus Henrique joga com você, né? Lá no Cruzeiro, ele aqui fala a mesma coisa, né? Falou que dá diferença de jogar lá na Itália, jogar aqui. E aí, como que você recebe essa... O Matheus jogou no Sassuolo. Sassuolo. Matheus é gente boa pra caramba também, demais, né? É engraçado pra caramba. Como que você recebeu essa possível volta pro Brasil lá? Então, tava acabando o empréstimo no Frosinone e aí começaram a vir especulações aqui no Brasil, né? Aí bateram lá Inter, próprio Palmeiras também. E o Cruzeiro por último. Só que aí o Cruzeiro ofereceu um projeto pra mim muito mais interessante, de visibilidade, de estar jogando e tal, e aí agradou mais também. E aí você já estava decidido a voltar pro Brasil, assim? Até então não, eu achei que ia ter mais uma... Eu tinha uma proposta pra ficar por lá, só que aí eu falei, pô, vou ficar sofrendo aqui, quero voltar a ser feliz, quero sentir o calor da torcida de novo, voltar a ser importante. E aí foi onde que eu tomei a decisão de vir pro Cruzeiro.